Oi, boa noite. Dá licença que eu já estou chegando aí na sua casa para te fazer companhia nessa madrugada. Eu sou a Carolina Guaidas e o SBT Notícias desta segunda-feira, dia 7 de maio, está no ar ao vivo com os seguintes destaques. No sexto dia de buscas, equipes de trabalho encontram restos mortais nos escombros de prédio que desabou em São Paulo. Foi encontrado partes da arcada dentária inferior e superior de um ser humano, bem como partes de um rosto. No Rio, moradores ficam no meio de tiroteio em mais um fim de semana de violência na Rocinha. Exército retira centenas de venezuelanos refugiados de uma praça de Boa Vista, em Roraima. Eles foram levados para abrigos. Supremo Tribunal Federal julga esta semana se aceita ou não a denúncia contra ex-ministro Gedel Vieira Lima, o irmão dele e um deputado, no caso dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador. Os três são acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. No Rio, foram enterrados os corpos dos 2 policiais militares encontrados mortos dentro de uma viatura. A suspeita é de intoxicação pelo gás do ar-condicionado do carro. O Estado matou o meu irmão. Matou, simples assim. No Afeganistão, um ataque à bomba dentro de uma mesquita deixa pelo menos 17 mortos e cerca de 30 feridos. E ainda tem os gols do domingo. Em jogão de bola, clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid termina empatado. Pelo Brasileirão, o Grêmio foi impiedoso na goleada contra o Santos. A onda de violência fez mais uma vítima nessa madrugada na Grande São Paulo. Uma criança de 10 anos de idade foi atingida por um tiro de bala perdida em Osasco. E eu converso agora ao vivo com o repórter Marcelo Bittencourt, que traz mais informações. Marcelo, bom dia. Já se tem alguma informação sobre o estado de saúde dessa menina? E tem que ser investigado mesmo, né, Marcelo? A gente sabe que essa região de Osasco é uma região que tem, né, muito tiroteio, muitas chacinas acontecem por aí. Tem que saber de fato de onde partiu o tiro, mas de onde ele vem ainda não se sabe, nem se tem ideia, né? Obrigada pelas informações, Marcelo. Um ótimo dia para você. Agora é 1h13 e ainda falando de violência, os moradores da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, são obrigados a conviver com a troca de tiros entre traficantes e policiais, o que é cada vez mais comum na região. Só no sábado foram pelo menos 2 tiroteios. Até quando, né? E também nesse fim de semana, na Rocinha e na Cidade de Deus, favelas com unidades de polícia pacificadora, moradores ficaram no meio do fogo cruzado. Os episódios preocupam ainda mais depois que o Gabinete da Intervenção Federal decidiu acabar com metade das UPPs. Imagens que impressionam e que, infelizmente, são cada vez mais comuns no Rio de Janeiro e também em todo o Brasil. E olha essa também, uma criança foi baleada na cabeça durante uma suposta briga entre integrantes de facções criminosas rivais em São Luís, no Maranhão. Em São Paulo, equipes da prefeitura começam nesta segunda-feira a vistoriar 70 prédios ocupados por movimentos de luta por moradia. A medida foi anunciada depois do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro da capital paulista. No sexto dia de buscas, foram encontrados restos mortais que podem ser da primeira vítima, localizada na última sexta-feira. Nas notícias internacionais, nesse domingo, o Exército removeu cerca de centenas de venezuelanos que estavam refugiados e acampados em uma praça de Boa Vista, em Roraima. A ação contou com o apoio de 200 militares e 100 civis. Os mais de 800 imigrantes que estavam acampados de forma precária na Praça Simão Bolívar foram encaminhados de ônibus para 2 abrigos temporários, também em Boa Vista. Como os venezuelanos já haviam sido cadastrados pela prefeitura e foram avisados com antecedência sobre a desocupação, não houve tumulto. Segundo a ANCUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 800 venezuelanos entram no Brasil todos os dias, buscando fugir da crise política e socioeconômica do país. E a partir dessa segunda-feira, o SBT, o Jornal Folha de São Paulo e o Portal UOL promovem sabatinas com pré-candidatos à presidência da República e ao governo de São Paulo. E o Supremo Tribunal Federal julga essa semana se aceita ou não a denúncia contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima pelos 51 milhões de reais em espécie encontrados em um apartamento em Salvador.
Na Câmara, a expectativa é pela votação de projetos como a reoneração da folha de pagamentos e o cadastro positivo. No Paquistão, o ministro do Interior foi baleado depois de sofrer uma tentativa de assalto. E o principal líder de oposição ao governo russo foi libertado nesse domingo. Ele e outros cerca de 1.600 manifestantes haviam sido detidos no sábado durante protestos contra o presidente Vladimir Putin. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse em tom de ameaça que os Estados Unidos irão sofrer um arrependimento histórico se decidirem deixar o acordo nuclear, assinado em 2015. Um ataque à bomba dentro de uma mesquita deixou pelo menos 17 mortos e cerca de 30 feridos no Afeganistão. Você vai ver a seguir aqui no SBT Notícias. Mulher vítima de sequestro relâmpago é encontrada em cativeiro em São Paulo. Em Guarulhos, na região metropolitana, homem pega a arma de policial, atira e mata o PM durante briga de bar. E no Rio de Janeiro, são enterrados os 2 policiais militares encontrados mortos dentro de uma viatura. Você confere já já aqui no SBT Notícias. Não saia daí. 1h36, já é segunda-feira. Um bom começo de semana para você que nos faz companhia aqui no SBT Notícias. Um policial militar foi assassinado em um bar em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele se envolveu em uma briga e morreu no hospital. Kevin Timóteo da Silva foi morto com um tiro disparado pela própria arma. Ele discutiu com um casal dentro do bar. O homem conseguiu pegar a arma do PM e atirou. O casal fugiu, mas foi pego pela polícia. O autor do tiro foi ferido na mão e é procurado pela justiça porque ele deve pensão alimentícia. No Rio de Janeiro, foram enterrados os corpos dos 2 policiais militares encontrados mortos dentro de uma viatura. A principal hipótese é que eles foram intoxicados pelo gás do ar-condicionado do veículo. E como sofre, né? A Polícia Militar não comentou sobre o sucateamento das viaturas. E a Justiça converteu em prisões preventivas as 7 detenções feitas durante a Operação Dom Juan, na última sexta-feira. E a polícia de Brasília está atrás de um estelionatário que ficou conhecido como Dom Ramon. Isso em alusão ao conquistador dos livros, Dom Juan. O procurado, Diogo Ramon, agia sempre da mesma forma. Olha só, ele ganhava a atenção e todo o carinho de jovens solteiras e aí depois fugia, levando dinheiro e outros bens. E um delegado da Polícia Federal foi morto em casa durante uma tentativa de assalto na região metropolitana de São Luís, no Maranhão. Ele comemorava o aniversário de 5 anos da filha. Um suspeito do crime foi preso. Davi Farias Aragão, de 36 anos, foi enterrado nesse domingo. Ele não resistiu depois de ser baleado e atingido por golpes de faca pelos criminosos. Em seguida, os suspeitos que entraram na casa, pulando o muro de um vizinho, fugiram. Mas um deles foi preso, outro foi identificado e um terceiro segue sem pistas. Aconteceu neste fim de semana, no Rio de Janeiro, a 18ª edição da Marcha da Maconha. Os participantes do ato se reúnem todo ano para pedir a legalização do consumo da planta. Dessa vez, o tema foi: o Rio não precisa de intervenção, mas legalização. Os organizadores estimam que pelo menos 10 mil pessoas tenham comparecido ao evento, que foi acompanhado pela Polícia Militar. Os participantes caminharam pelas ruas da capital carioca com faixas, cartazes e instrumentos musicais. Um músico foi assassinado depois de tentar fugir de ladrões na rodovia Castelo Branco, em São Paulo. Lucas Lima Silveira tinha 35 anos. Ele foi encontrado com um ferimento de tiro na cabeça dentro deste carro preto. O músico foi baleado quando tentou fugir de um assalto em uma das alças de acesso da rodovia, em Osasco, na Grande São Paulo. Depois do tiro, ele perdeu o controle do carro e bateu atrás de um caminhão. Os bandidos fugiram sem levar nada. Bom, agora vamos trocar um pouquinho de assunto, falar de um sonho que muita gente tem, que é o da casa própria. Começou nesse fim de semana o feirão, aquele da casa própria da Caixa. São mais de 200 mil imóveis em todo o país. E pela primeira vez, a Caixa realizou leilões de casas e de apartamentos retomados onde um interessado pode dar lances e aí ele escolhe quanto quer pagar. Tá aí a chance, né? Você vai ver a seguir aqui no SBT Notícias. Controlada uma rebelião em uma unidade da Fundação Casa, antiga FEBEM, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Fabricante das guitarras Gibson, lendas no mundo da música, declara falência.
E ainda, mulher israelense vive em aeroporto do Rio de Janeiro e não aceita ajuda para sair do terminal. Você confere tudo isso já já aqui no SBT Notícias. 1h47 da manhã, estamos de volta ao vivo com SBT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia. Uma mulher de 39 anos foi vítima de um arrastão seguido de um sequestro relâmpago no Morumbi, bairro Nobre de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, mais de 10 roubos são registrados por dia na região. É primordial. No Rio Grande do Sul, câmeras de segurança flagraram uma tentativa de homicídio em Pelotas. Tá chegando o Dia das Mães, né? E a Confederação Nacional do Comércio espera a maior alta nas vendas em 5 anos com essa data. Na lista dos filhos estão presentes, olha, nada convencionais. Isso até eu fiquei curiosa agora, hein? Bom, você vai ver a seguir aqui no SBT Notícias. Polícia procura por estelionatário conhecido como Dom Ramon, acusado de enganar jovens solteiras. Ataque à bomba dentro de mesquita deixa pelo menos 17 mortos e cerca de 30 feridos no Afeganistão. E o flagrante de uma tentativa de homicídio em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia. Já já chega o João Fernandes aqui no SBT Notícias. A gente se encontra amanhã, até mais.